Na teoria psicanalítica, a gente fala bastante dos padrões de comportamento. Na terapia comportamental, a gente fala também dos padrões de comportamento. A pessoa se mantém em ciclos de comportamento, naquele processo ali, repetindo comportamentos que mantêm ela no problema. Então, os sonhos, as imagens e os pensamentos automáticos para a terapia cognitivo-comportamental, assim como as obsessões, nada mais são que representações das nossas crenças e dos nossos esquemas. Então, assim como na psicanálise, eles podem se apresentar de maneira diferente, né? Não tão claros, mas que com a devida investigação nós vamos chegar lá e realmente com a velha analogia de um iceberg. Então, para a terapia cognitivo-comportamental, os pensamentos automáticos, as emoções, os comportamentos, as obsessões, todos esses processos são conscientes. Mas o que trazem para a consciência, o que trazem essas coisas na vida do paciente, são processos inconscientes que nós temos, que são através dos esquemas de funcionamento e das crenças centrais. Então, as crenças centrais e esquemas de funcionamento estão, até certo ponto, inconscientes, e o paciente nota o problema quando o que está ali na consciência dele não está funcionando. Quando ele tem um pensamento automático muito disfuncional que prejudica ele de algum modo, ou que traz muito sofrimento. Ou quando ele tem um comportamento que também traz muito sofrimento ou causa ali, mantém ele naquele problema, causa algum prejuízo ali para ele. Então as crenças e esquemas podem permanecer aí inativos por muito tempo, mas dependendo dos estímulos que nós temos do ambiente, então fica ali bem inconscientezinho assim, vamos vivendo a vida, temos algum estímulo no ambiente que nunca tivemos antes, ou que foi assim muito estressante, uma situação muito estressante, aquilo serve como se fosse um input, para quem entende, ou uma entrada de informação que aí ajuda a despertar a nossa crença central, e isso gera todo um esquema de funcionamento. Repetindo, tudo isso acontece de forma inconsciente, e quando isso acontece, as crenças não começam a gerar todos os transtornos e as dificuldades que nós conhecemos ali nos nossos pacientes. Então, o novo inconsciente ou inconsciente cognitivo é representado então pelos esquemas de funcionamento das pessoas, pelos esquemas de funcionamento dos pacientes, pelas crenças sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro, que são, em primeiro momento, inconscientes. E elas acabam afetando o nosso comportamento, a nossa cognição, a fisiologia e as nossas emoções. E com o passar do tempo, então, esse modo de funcionamento se torna a própria pessoa como parte da sua personalidade. Então, as crenças que foram formadas aí durante toda a nossa vida, elas são reforçadas também durante toda a nossa vida e estão no centro do nosso esquema de funcionamento. Um esquema de funcionamento para que essas crenças continuem se mantendo na nossa vida. Conforme a gente vai utilizando várias vezes esse esquema de funcionamento, isso se torna quem nós somos. Então eu me torno uma pessoa que sempre enxerga as coisas da mesma maneira, ou na maioria das vezes. Eu me torno uma pessoa que sempre se comporta da mesma maneira, ou na maioria das vezes. E isso se torna, então, a minha personalidade. E tudo isso, repito, esses processos acontecem de forma inconsciente, tá? Esses são os processos inconscientes aí para a TCC. Então, para resumir, então, o processamento das informações que recebemos do ambiente, recebemos informação do ambiente, o processamento que acontece dessas informações é feito de maneira inconsciente, num primeiro momento, pelas nossas crenças e pelos nossos esquemas de funcionamento. E o resultado desse processamento, recebo a informação, processa tudo sem eu perceber, processa tudo, até mesmo para economizar uma certa energia, porque se a gente fizesse tudo de uma forma muito ativa, ia ser muito complicado. Então faz tudo de forma automática ali, inconscientemente. E o resultado desse processamento, que sai ali no finalzinho desse processo todo, se torna aí consciente, na forma de pensamentos automáticos, na forma de comportamentos, na forma de emoções. Então isso traz as reações como comportamentos, emoções e respostas fisiológicas. Essa relação, então,
da terapia cognitivo-comportamental com esse inconsciente cognitivo. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.